E aí, pessoal, tudo bem? Mais um mergulho profundo aqui no Odisseia Textal. Isso aí. Hoje a gente vai desbravar nada mais, nada menos que Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Uau! Isso aí, preparem-se. A gente vai usar alguns trechos da obra como base, tá? Beleza. E olha, já aviso, Proust é mestre em explorar a psicologia humana, as memórias, as relações. É um labirinto de emoções. Verdade. A escrita dele. Nossa, cheia de detalhes, frases longas que te levam pra dentro da mente do narrador. A gente vai desvendar tudo isso juntos. Que legal. E já que a gente falou em memória, vamos começar pela infância do narrador em Combray. Boa. Ele descreve o ritual de dormir à espera pelo beijo de boa noite da mãe. Uma cena simples, né? Mas Proust consegue transformar isso em algo profundo, cheio de significado. É verdade. Lembra da ansiedade do narrador. Ele quer a presença da mãe, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão da independência, sabe? Sim. É aquela coisa, né? A gente quer colo, mas também quer ser livre. Exato. E essa tensão entre segurança e autonomia, acho que todo mundo se identifica, mesmo adulto. Total. E a forma como ele descreve a angústia infantil, usando a imagem da parede da escada para simbolizar o tempo passando e a perda da inocência. Nossa, é de partir o coração. Demais. E o mais legal é que essa cena, que parece tão trivial, abre caminho para reflexões profundas sobre a memória. Proust fala da memória involuntária, sabe? Aquelas lembranças que aparecem do nada por causa de um cheiro, um som. Eu entendi. Tipo quando você sente o cheiro de bolo e lembra da sua avó. Isso. É como se o passado estivesse ali quietinho dentro da gente, esperando o momento certo para voltar. Incrível. E essa ideia da memória involuntária se conecta com a descrição dos soluços do narrador, né? Ele fala que os sonos nunca pararam, mas só agora, com a vida mais calma, ele consegue ouvi-los. É como se a memória, assim como o som, estivesse sempre presente, mas a gente só percebe em certos momentos. É isso aí. Coisa a gente finalmente para ouvir. Exatamente. E Proust nos mostra que as memórias mais importantes não são necessariamente de grandes eventos, mas sim de sensações, de detalhes que marcam a gente. Fascinante. É. E por falar em detalhes, Proust é mestre em retratar a vida social, né? As relações, os jogos de poder. Total. Vamos falar de Swann e Odette. A história deles é um novelo de emoções. Bora. Proust disseca a escalada social, o amor possessivo, o ciúme. E a Odette, que personagem! Dona do seu próprio salão, toda elegante, preocupada com os mínimos detalhes. Proust te coloca dentro daquele mundo de aparências. Cada gesto, cada objeto tem um significado. E o Swann, um homem inteligente e refinado, se transforma completamente por causa da Odette. O amor faz a gente perder a cabeça, né? E o mais louco é que o ciúme diminui quando ele para de amar. Parece que o ciúme é um sinal de que o amor ainda está vivo, por mais doentio que seja. Proust questiona a natureza do amor romântico, né? Pode ser lindo e destruidor ao mesmo tempo. Exatamente. E essa ambiguidade é o que torna a obra dele tão fascinante. Mas vamos mudar um pouco de assunto. Que tal falarmos do interesse do narrador pela arte? Boa. Ele é fascinado pela atriz Bergman e pelo escritor Bergotti. E através deles, Proust explora a relação entre arte e vida, a busca pela beleza. O narrador espera encontrar na arte, nas peças da Bergman, grandes revelações sobre a vida, sabe? Parece que ele busca um guia na arte. Mas quando ele conhece o Bergotti pessoalmente, a decepção é enorme. A gente cria expectativas, né? E às vezes a realidade quebra a gente. Mas Proust mostra que a beleza pode estar em tudo. Lembra do pintor Elstir. Ele usa elementos do dia a dia como inspiração, transformando o banal em arte. É verdade. E a esposa dele, que se torna um ideal de beleza, tanto para Elstir quanto para o narrador. É como se a beleza estivesse presente nas relações, nas conexões que a gente faz. Exato. E falando em conexões, vamos para Baalbek, a cidade litorânea que o narrador tanto sonha em conhecer. Partiu. Lembra que no começo ele resiste em sair de casa, mas a ideia de Baalbek o atrai é como um imã. É verdade. Ele imagina Baalbek como uma igreja persa em meio à neve. A força da imaginação, né? Criar um mundo ideal na nossa cabeça. Total. E quando ele chega em Baalbek, é como se entrasse em outro mundo, um festival de sensações. As cores, os cheiros, os sons. Ele descreve a paisagem, a luz, a atmosfera do Grand Hotel. É como se ele estivesse redescobrindo o mundo. E aí ele encontra um pequeno bando, um grupo de jovens que o fascina. Principalmente Albertine, né? É a paixão à primeira vista. E Proust compara esse primeiro encontro com nuvens que passam, dando a ideia de que a paixão pode ser passageira, efêmera. É verdade. E a partir daí a gente mergulha no universo da paixão juvenil, com todas as suas incertezas e contradições. E aí, o que será que vem por aí?
Na próxima parte, a gente continua essa viagem por Em Busca do Tempo Perdido. Não percam. E aí, preparados para voltar para Baalbek e mergulhar de novo no mundo de Proust. A gente parou naquela paixão do narrador pela Albertine, lembra? Lembro sim. E que montanha-russa de emoções, né? O narrador é completamente fascinado por ela, mas ao mesmo tempo meio distante. Parece que tem medo de se aproximar demais. Proust é mestre em mostrar as contradições do amor, principalmente na juventude. E a idealização da Albertine. Ele cria uma imagem dela na cabeça que talvez nem seja real. Exato. É como se ele amasse a ideia que ele tem dela e não a Albertine de verdade. E o mistério em torno dela só aumenta essa idealização, né? Parece que quanto menos ele sabe, mais ele imagina. E quando ele tem a chance de conhecer ela de verdade, Ele recua. é como se a realidade ameaçasse a fantasia que ele construiu. Proust é genial em mostrar como a busca, a expectativa pode ser mais prazerosa do que a conquista em si. Faz sentido. É como quando a gente viaja, sabe? A gente idealiza tanto o lugar e quando chega lá nem sempre é como a gente esperava. É isso aí. E com Albertine é a mesma coisa. Um narrador se pergunta, será que eu conheço de verdade? E essa dúvida o tortura, né? Ele tem medo de que a realidade destrua a imagem perfeita que ele criou. Lembra da cena do jogo de passar o anel? Ele tá tão absorto nos pensamentos que nem percebe o anel na própria mão. É como se ele vivesse num mundo à parte, enquanto a vida real acontece ao redor. E a gente, às vezes, não faz a mesma coisa. Se perde nos próprios pensamentos e deixa de viver o presente. É verdade. E o narrador também se incomoda com a presença constante das outras pessoas, né? Parece que a vida social é um fardo para ele, um obstáculo na busca por si mesmo, pela Albertine. E aí entra a crítica de Proust à sociedade da época, com todas aquelas regras e convenções vazias. Lembra da cena em que o narrador é obrigado a tirar uma soneca antes do jantar em Vivebel, só para agradar a avó. Que situação. Proust usa a ironia para mostrar como essas convenções sociais podem ser opressivas e sem sentido. A gente ri, mas ao mesmo tempo se identifica. Quantas vezes a gente faz coisas só por obrigação? Proust era um observador atento da natureza humana e, em busca do tempo perdido, ele faz um retrato da sociedade francesa do século XX com todas as suas contradições. Ele desvenda as motivações, as máscaras que as pessoas usam para se encaixar. Mas ele faz isso com inteligência, sem ser arrogante. E essa capacidade de observação também se estende à arte. Verdade. Lembra da cena em que o narrador ouve a música de Wimpel pela primeira vez? Nossa, que cena. Proust descreve a experiência de uma forma tão intensa a gente sente a emoção do narrador. É como se a música abrisse as portas para um novo mundo. E Proust mostra que a beleza é subjetiva, né? O que mexe com uma pessoa pode não ter o mesmo efeito em outra. Essa subjetividade da experiência estética é um dos temas centrais da obra. E essa busca por significado na arte se reflete nas relações do narrador com outros personagens. Tipo o pintor Elstir, lembra? Sim, o Elstir é o artista consagrado, que conseguiu transformar sua visão de mundo em arte. E o narrador admira, busca nele um guia, uma inspiração. É como se ele buscasse em Elstir as respostas que não encontra em si mesmo. E essa busca por orientação também aparece na relação dele com o Sr. de Norpois, que é um intelectual diplomata que circula nos altos círculos da sociedade. No começo, o narrador se sente intimidado, mas ao mesmo tempo quer a aprovação dele. Aquela coisa de querer ser aceito por quem a gente admira, né? Mas, com o tempo, o narrador percebe que Norpois é um personagem vazio, preso às convenções. Mais uma desilusão, né? Que é importante para o amadurecimento do narrador. Ele começa a entender que a sabedoria, a verdadeira arte, não estão necessariamente em quem aparenta ter todas as respostas. E Proust nos guia nessa jornada de descobertas, mostrando que a busca por si mesmo é um processo complexo, cheio de altos e baixos. De volta para a última parte do nosso mergulho em busca do tempo perdido. A gente viu o narrador descobrindo, se frustrando, se apaixonando, e agora vamos entender melhor a relação dele com a Albertine. As coisas esquentam entre eles nessa parte da história, mas a insegurança do narrador e essa vontade de controlar tudo criam um turbilhão de emoções. E o ciúme? Nossa, o ciúme que a gente viu com Swan e Odette volta com tudo. Agora é o narrador que sofre com isso. A gente falou na parte anterior sobre como ele idealizava a Albertine, lembra? Sim, ele criava uma imagem dela que talvez nem fosse real. E agora essa idealização vira obsessão. Exatamente. Yeah. Quer ter certeza de que ela está sendo infiel. E fica procurando provas em tudo, né? Vira um detetive. Interroga os criados, fuxica as cartas. Quer confirmar a suspeita. Parece que ele tá preso numa teia de paranoia. A insegurança e a vontade de controlar tudo alimentam essa paranoia. E o pior é que, mesmo sem provas, ele continua desconfiando. A própria dúvida já é uma tortura para ele. Proust é incrível, mostrando como o ciúme pode destruir uma pessoa. E a presença do pequeno bando piora tudo, né?
Se sente ameaçado pela proximidade da Albertine com as outras. É como se o pequeno bando fosse um reflexo da sociedade, sabe? Com suas regras, hierarquias. E o narrador, todo inseguro, se deixa levar por esses jogos de poder. Proust mostra a juventude com suas incertezas. A busca por identidade é uma fase complicada. E o narrador ainda tem que lidar com a hipocrisia da sociedade. Principalmente nos círculos da elite que ele frequenta. A frase mostra a futilidade das aparências. Lembra dos jantares na casa da Sorage de Villeparisis e os encontros com o Sr. de Nápoles. É, muita intriga e fofoca. Proust nos faz questionar os valores da sociedade, ver além das máscaras. E ele também fala de um tema bem delicado. O antissemitismo. Que era forte na França daquela época, né? Proust mostra como o preconceito não tem fundamento, é pura ignorância. É importante falar sobre isso para combater o preconceito em todas as suas formas. E falando em quebrar barreiras, tem o Barão de Charlos. Que personagem! Ele desafia as normas da época, mostra que é possível ser quem você é sem se importar com o que os outros pensam. A relação dele com o narrador é complexa. Tem atração, repulsa, admiração. O Charles representa a liberdade, e isso fascina o narrador. E em busca do tempo perdido, cada pessoa, cada encontro ajuda o narrador a amadurecer. Ele está numa busca por si mesmo, pelas memórias que formam quem ele é. Proust nos leva nessa jornada como mestre. Ele nos faz pensar sobre a vida, o amor, a passagem do tempo. Proust nos mostra que a beleza está nos detalhes, nas pequenas coisas. E que a arte de viver é aproveitar cada momento. Em Busca do Tempo Perdido é uma obra-prima Que nos faz mergulhar na alma humana, questionar a sociedade. e principalmente buscar nosso próprio lugar no mundo. E para quem quiser se aventurar nessa leitura, o link está na descrição. Esperamos que tenham gostado do nosso mergulho na obra de Proust. Até a próxima, pessoal.